De esporte, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, olha lá a mulherada participando, o Taubaté estreou com vitória, hein? O time venceu o Cruzeiro por 2-1 no Joaquinzão. Já o São José perdeu para o Flamengo por 2-0 no Martins Pereira. No Campeonato Paulista de Futebol, o Braga empatou com a Ponte Preta e deu tchau para o Troféu do Interior. Precisando da vitória para se classificar para a semifinal, o Braga começou pressionando e teve boa oportunidade aos 5 minutos de jogo com o Chorão. Direto pro gol, para fora! Mas foi a Ponte Preta que abriu o placar. Após uma cobrança de escanteio, o Lázaro puxou Renan Fonseca e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o Thales colocou o time de Campinas na frente. Na volta do intervalo, o Braga voltou criando chances. Primeiro com o Jonathan. Defendeu o Ivan. Depois o esquerdinha quase deixou tudo igual. Dominou, ajeitou, bateu pro gol, Ivan. O empate só veio aos 25 minutos. Depois de um cruzamento, o Matheus Peixoto apareceu livre para marcar. Gol do Bragantino! 5 minutinhos depois, o Braga chegou a marcar o segundo gol, mas a arbitragem anotou impedimento. E foi só. Ponte Preta classificada a 1, Bragantino também 1. Depois da partida, o técnico Marcelo Veiga falou sobre a parceria entre o Braga e RB Brasil. A gente sabe da dificuldade que é o interior de São Paulo se manter vivo sem receita. E o RB é um clube empresa, é um clube que tem receita, é um clube que tem investimento. Então eu torço que dê certo. Antes de encerrar o Bom Dia Vanguarda, a gente tem uma imagem bem bonita para você que chegou do Litoral Norte. O pessoal do projeto Tamar, que tem um trabalho muito importante de preservação e atenção com as tartarugas, soltou uma tartaruga em Ubatuba. Olha ali a imagem, ela vai cair na água agora aí para você, ó. Coisa linda. Ela passou 6 meses em tratamento no centro de reabilitação depois de ter engolido um pedaço grande de corda. Essa tartaruga pesa 50 quilos, é da espécie cabeçuda que está ameaçada de extinção. Agora já está aí, ó, linda, cheia de saúde, nadando pelo mar de Ubatuba. Superliga de Vôlei, o Taubaté perdeu para o Campinas e a série melhor de 3 jogos está agora empatada. A partida começou equilibrada. Precisando da vitória, o Campinas buscou impor um ritmo de jogo mais forte. E deu resultado. Neste saque, o Vacari fechou o primeiro set a favor do time da casa. Grande saque do Vacari! O Taubaté voltou melhor para o segundo set. Lucarelli não desperdiçou um ponto. E nesse bloqueio de Lucão, o Taubaté empatou a partida. O bloqueio! Olha aí a torcida de Taubaté comemorando a vitória no set. Mas o time taubatiano parou por aí. Comandado por Bruno Tempone, o Campinas levou a melhor nos sets seguintes e fechou a partida em 3-1. Esse é o Tempone, bloqueio para fora! Campinas derrota Taubaté, faz 3-1. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que isso, em certos momentos, dificultou algumas jogadas nossas. Eu acho que o nosso saque hoje não entrou, como entrou no jogo em Taubaté. Muito longe disso, eu acho. A gente não conseguiu agredir muito eles, errou bastante. Eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que a nossa constância que nós tivemos no jogo em Taubaté não houve muito hoje. Eles tiveram uma boa partida também. É isso aí, a sinceridade do atleta. Agora está empatado, então precisa de um jogo para decidir. É o terceiro jogo que vai definir quem vai passar para a semifinal. É amanhã, no ginásio do Abaeté. Atenção, Taubaté. A troca de ingressos para a partida começa hoje ao meio-dia. Você precisa levar 1 quilo de alimento nos pontos de troca que estão espalhados pela cidade. Ainda está fazendo as audiências da LDO. O que é LDO? São as leis de diretrizes orçamentárias. É o momento da população se unir, participar e dar sugestões para melhorias na cidade. Um desses encontros foi na Câmara Municipal. Aqui a população pode fazer sugestões de como o dinheiro público deve ser empregado na cidade. É com base nelas que a prefeitura elabora o orçamento para o ano que vem. Ginecologista, tá? E pediatra. Falta isso daí. O que nós fizemos hoje aqui foi solicitar uma
reivindicação já antiga, que é um hospital de clínica leste aqui na região. Acreditamos que em breve, no caso, isso poderia estar acontecendo. E é fundamental que todos, venham pedir, solicitar, criticar, enfim, dar as diretrizes para que a prefeitura, os agentes públicos possam sempre melhorar a nossa cidade, né? Antes de fazer a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a prefeitura é obrigada, por lei, a fazer audiências públicas e ouvir a população. No ano passado, quando foi elaborada a lei de 2019, foram feitas 629 sugestões de moradores. Na verdade, todas servem para nortear as políticas públicas das diversas áreas. Elas vão para secretarias que, com base nessas informações, conseguem dimensionar e direcionar as suas políticas públicas. Os moradores do Vista Verde se organizaram em uma associação. Todos os meses, eles se reúnem para discutir os problemas do bairro. Mas, segundo eles, nem sempre são ouvidos. Todas as queixas do bairro foram encaminhadas à prefeitura. Quer dizer, estão sabendo. Eles não dão resposta para a gente, é o que a gente precisa. Segundo a prefeitura, nenhuma solicitação fica sem resposta. Quando chega para a gente as solicitações, eu pessoalmente mando e-mail para todos os solicitantes, inclusive para o seu Romancini, lá da Vista Verde. Após encaminhar para as áreas, das diversas áreas dos pedidos, cada área acaba assumindo a responsabilidade de dar a resposta de cada uma das solicitações. Então, sempre que a população reclama, eu não sou ouvida, eu quero algo para o meu bairro, para a minha região e não consigo, essa é uma oportunidade de você ir, participar, discutir, dizer aquilo que você quer para o seu bairro e principalmente depois conferir, checar, ficar no pé ali do pessoal mesmo para ver se você foi atendido. A audiência de hoje, se você tiver interesse, tá? E se você for da região sul, vai ser na Casa do Idoso, tá aqui embaixo, ó, Bosque dos Eucaliptos, das 7 da noite até as 8h30 da noite. Participe, é muito importante para todo mundo. 7h45, bora falar de educação agora aqui no Bom Dia? A ETEC abre hoje as inscrições para quem quer tentar a redução da taxa do vestibulinho. E quem traz essas informações para a gente falar de educação e oportunidade, é o Pedro Melo. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Oi, Elisa, tudo bem? Muito bom dia para todo mundo. Importante a gente falar, né? Essa taxa custa R$30, a taxa de inscrição, mas é possível pedir essa redução de até 50%, ou seja, para quem precisa pagar menos, R$15. O Gilson é diretor aqui da ETEC do Jardim Aquários, onde nós estamos, pode explicar melhor. Para fazer esse pedido, hoje, a partir das 3 da tarde até o dia 9 de abril, é preciso preencher um formulário. Qual que é o passo a passo para isso? Ele vai entrar no site da Vestibulinho ETEC, em documentos, vai preencher as necessidades que são solicitadas em relação a documento e renda, e dia 30 de abril sai o resultado do desconto que ele vai ter nas inscrições do vestibulinho. Pode chegar até 50%. Se ele não tiver computador em casa, esse aluno, e que ainda assim queira fazer esse pedido, as ETECs vão ter uma disponibilidade de computador para que ele possa fazer isso? Basta vir até a unidade? Então, todas as ETECs estarão abertas para que o aluno faça não só essa inscrição para o desconto, como também fazer sua inscrição para o vestibulinho. Em qualquer ETEC que ele procurar, ele pode fazer esse pedido e a inscrição. Importante a gente dizer, são cursos aqui também, são 3 nessa unidade, mas tem outros ao longo de todo o Vale, né? Aqui na unidade nós temos automação industrial, desenvolvimento de sistema na área de informática e administração. E o curso desse semestre são os cursos modulares. Então o aluno ele tem que estar no ensino médio ou terminado o ensino médio para realizar esse pedido e a inscrição. Muito obrigado pela sua entrevista. Só reforçando, então, hoje a partir das 3 até o dia 9 de abril, do dia 10 em diante começam as inscrições para o vestibulinho. A pessoa pode até fazer antes mesmo de saber se vai ter a redução ou não, que dia 30 de abril sai a listagem completa. A gente volta com você. Elisa. Beleza, Pedro. Valeu, bom trabalho aí. Agora a gente fala sobre o avião que fez um pouso forçado na rodovia Dom Pedro, em Bom Jesus dos Perdões. A aeronave atingiu 2 veículos e depois capotou. Os 2 tripulantes praticamente não se machucaram.
O voo partiu do Aeroclube de Atibaia e tinha como destino o Rio de Janeiro. Mas 10 minutos depois da decolagem, o avião com 2 pilotos a bordo perdeu potência. O motor começou a parar e foi parando e parou. Aí tentamos dar a partida, ele pegou mais uma vez e depois ele morreu e não conseguimos mais dar a partida. O piloto fez um pouso forçado na rodovia Dom Pedro. A asa do avião bateu em um caminhão e depois atingiu um carro. Na sequência, a aeronave capotou. Apesar do susto, José Carlos teve apenas ferimentos no braço e no rosto. Ele estava em Atibaia justamente para realizar voos de teste com o avião, que tem uma cabine com uma proteção extra contra batidas. Impressionante, né? Quando a gente fala aí de uma queda, um pouso forçado de um avião, imaginar que ninguém tenha se machucado, realmente é impressionante. A suspeita do piloto é que o combustível tenha causado o mau funcionamento do motor. Agora o CENIPA, que é o Centro de Investigações de Acidentes da Força Aérea, vai investigar o que causou esse acidente. Registro de acidente, uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e um caminhão, agora cedinho na rodovia Fernão Dias, em Atibaia. O acidente foi na pista sentido São Paulo. De acordo com informações que a gente teve da Polícia Rodoviária Federal, esse carro estava na contramão e aí bateu de frente com um caminhão. O motorista do carro, que tinha 28 anos, acabou morrendo na hora. O motorista do caminhão não teve ferimentos. E atenção para os motoristas, porque uma faixa da via, bem no KM 37, está interditada. Apesar do trânsito que está gerando, não tem congestionamento e grandes registros. Mas atenção, motorista, para o KM 37. Falando aí de chuva e tempo, vamos dar uma olhada na previsão? Está aqui, ó. Já temos até o litoral norte aqui. Deixa eu começar por esse cantinho aqui então, tá? Em Ubatuba, também em Caraguá, Ilhabela, São Sebastião, tem previsão de chuva, tá bom? Uma chuva, inclusive, um pouquinho mais forte que o normal, chegando hoje no litoral norte aqui do nosso estado. A máxima deve ser de 26 graus apenas. Em Taubaté e em São José dos Campos, as temperaturas já chegam aí mais pertinho dos 30. Devem bater os 29 graus. De maneira geral, em toda a nossa região, tá tudo bem nublado, tá? O sol aparece um pouquinho, mas tudo bastante nublado. Agora veja essa foto de Caraguatatuba. O Carlos tirou hoje cedinho e já mandou pra gente aqui. É a Rua da Praia. Fica bem pertinho da praça de eventos. Olha aí, cheia d'água. O Carlos contou que choveu quase a noite inteira em Caraguá. E a Defesa Civil disse que a maré também está alta. Pela medição do CEMADEM, choveu cerca de 60 milímetros nas últimas 12 horas na cidade. Mesmo para essa época do ano, é um volume considerado grande pelos meteorologistas, já que para o mês inteiro, a média é de 217 milímetros de chuva. Então, você imagina, para um mês, 217 e choveu 60 milímetros em apenas 12 horas, realmente é bastante coisa. Caçapava também, com essa interrupção de água, só que em Caçapava também tem outro problema, é a falta de energia elétrica. Moradores dos bairros Vila Perinho e também do Chácara Santa Rita estão sem iluminação pública há meses. Tá vendo esse pessoal aí? Agora deu pra ver, né? São os moradores do bairro Vila Perinho, em Caçapava. É que quando chega a noite, eles ficam assim mesmo, no escuro. No começo era 3 lâmpadas e agora tá minha rua inteira sem lâmpada e outras ruas mais aqui no bairro. Para andar na rua Johnny Vani, o único jeito é iluminando o caminho com uma lanterna ou com o celular. Se tiver o celular, uma lanterna, não dá para subir direito, não. A gente acaba caindo, se machucando, né? A situação fica ainda mais difícil porque as ruas não têm asfalto e estão cheias de buracos. De noite, sem luz, os moradores ficam com medo de tropeçar e cair. Tem alguma coisa aqui no bairro, eu não vou, porque não tem como eu ir no escuro. Outro dia mesmo teve celebração na nossa igreja, eu não podia ir porque não tinha luz, não tinha nada. O pessoal do bairro contou que em fevereiro a EDP teve por aqui para fazer a troca dos postes. É que muitos ainda eram de madeira. Acontece que a troca das lâmpadas é de responsabilidade da prefeitura. E como a gente consegue ver, muitas delas ainda estão assim, ó, apagadas, não foram trocadas não. E o problema se repete em outros bairros da cidade. No Chácara Santa Rita, os moradores também estão na escuridão. Desde abril do ano passado, já está quase comemorando aniversário, né? Foram se apagando aos poucos. Primeiro apagou a de frente da minha casa, que clareava até dentro da minha casa, né? Depois apagou do outro lado e assim foi aos poucos queimando.
Quando eu percebi, já estava o bairro inteiro sem iluminação. Comecei com a ouvidoria desde maio do ano passado. Uma vez eu fui lá, ainda brinquei com ele, que eu toda semana ligava para ele. Falei para ele até que quando fizesse 1 ano eu ia levar um bolinho para ele, para a gente cantar parabéns junto. E olha que tá chegando. Por aqui, as luzes da frente das casas dos moradores é que acabam iluminando as ruas. Se não é a lâmpada da minha casa, a gente não tem referência alguma para poder chegar ou ver se tem até mesmo alguém próximo do portão. Tem muitas pessoas que saem aqui pelos horários de madrugada para trabalhar e chegam já ao escurecer e se deparam com essa situação aqui que vocês estão vendo. Não é um luxo, não é um benefício, está sendo pago, então é um pedido de socorro, de ajuda. Não é um luxo, inclusive é questão de segurança pública também. Quem é que se sente à vontade, seguro, andando à noite por um bairro sem uma lâmpada, uma luz iluminando o meio do caminho, além de você poder se machucar e cair? Em nota, a Prefeitura de Caçapava informou que vai enviar uma equipe para fazer o reparo desses postes dos bairros Vila Perinho e Chácara Santa Rita. A previsão é que tudo esteja resolvido em até 15 dias. Caso contrário, vocês sabem que podem procurar a gente novamente pelo aplicativo. Sobre a falta de água, é para moradores de Taubaté, Tremembé e também de Caçapava. Na verdade, até em Tremembé nem vai ter aula por causa disso, viu? O problema ainda se estende mais. Em Tremembé, os alunos vão ficar em casa. Vamos conversar com a Laurene Santos sobre isso, que está com o representante da Sabesp, para a gente entender o que está acontecendo, né, Laurene? Bom dia para você. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos. Realmente, essas cidades hoje podem, né, elas vão ficar com essa falta de água e quem vai explicar isso para a gente é o Carlos, que é da Sabesp. Ô Carlos, o que está acontecendo? Por que deve faltar água nessas cidades? Nós tivemos um problema na captação do Una, devido ao assoreamento do rio Una, atingiu a nossa captação e toda a captação teve que ser parada para sofrer manutenção. E essa manutenção vai levar aproximadamente 3 dias. E o Una é responsável por aproximadamente 30% da água produzida em Taubaté. E esses 30% fazem falta no período de maior consumo. Então existe uma intermitência de falta d'água por conta disso. E a gente recebeu também desde ontem o pessoal reclamando de água suja em alguns pontos daqui de Taubaté, também de Tremembé. Por que essa água acaba vindo suja para a casa das pessoas? Quando existe um problema de queda de pressão no sistema ou mesmo esvaziamento da rede de água, as partículas que ficam aderidas na parede do tubo, que são partículas que tem na água normalmente, que você bebe, ela se solta e quando volta a água, essas partículas têm uma concentração num certo ponto desse voltar da água, normalmente no início. E aí você vê isso, É por isso que acontece essa alteração de cor e turbidez. E tem uma previsão de quantas pessoas vão ficar sem água ou quais os principais bairros que vai ter falta de água hoje? Taubaté funciona com 2 captações, Como eu disse, cerca de 30% vem do rio Una. Mas nós não temos um bairro específico que recebe água do Una ou um bairro específico que recebe água do Paraíba. Na verdade, é tudo junto na mesma estação de tratamento e isso faz com que a cidade toda sofra, certo? Não tem um bairro específico, E com relação à previsão de retorno da normalização aí do abastecimento de água? Hoje, no período da tarde, um dos conjuntos motor-bomba já vão ser entregues para a gente, nós já vamos montar. Então, provavelmente, durante a noite, de quinta para sexta-feira, o pessoal vai estar trabalhando e vamos recuperar o sistema. Até sexta-feira, provavelmente, os 2 conjuntos já estarão trabalhando e aí deve ter uma normalização sem problemas. Tá ok, obrigada pelas informações. E aí, reforçando, hoje Tremembé ficou sem aula por causa disso, mas Taubaté manteve as aulas. A Sabesp também está fazendo abastecimento em locais que são de emergência, como, por exemplo, os hospitais. A gente volta aí para o estúdio, Elisa. Recado dado, então, importante também, né, Laurene? Avisar o pessoal aí, Tremembé, Taubaté, sem água hoje.